Discutir com um narcisista é igual jogar um jogo de xadrez com um pombo. Ele vai derrubar as peças, ele vai fazer uma sujeira e no final ainda vai achar que saiu ganhando. Se você já saiu de alguma conversa com esse ser chamado narcisista e você se sentiu frustrada, derrotada, cansada, esgotada e viu que a conversa não chegou a lugar algum, não se preocupe. Por incrível que pareça, esse é o padrão do narcisista. Fazer você se sentir um lixo emocional. E sempre ele vai ser o certo da história e nunca, por mais que você tente, nunca você vai ganhar nessa disputa, nessa queda de braço com ele. Por muitos anos eu vivi em um relacionamento narcisista, então esse tema para mim é um tema muito caro, um tema que me custou 10 anos para que eu pudesse enxergar esses padrões e pudesse sair dessa situação. E esse vídeo ele tem esse propósito de abrir os seus olhos, de te dar ferramentas e mecanismos para que você saia dessa situação. Na minha vida demorou 10 anos, mas talvez na sua, e eu torço para que isso aconteça, você possa sair mais rápido que você puder. Porque esse tipo de relacionamento é altamente doentio. Eu, como presente, no final do relacionamento, eu ganhei uma depressão, um estado de ansiedade. Hoje eu não tenho mais nada disso, porque estou curado, ressignifiquei toda a minha história e, principalmente, saí desse relacionamento tóxico e doentio. E é isso que eu quero que vocês façam assim que terminar esse vídeo hoje. Hoje, o perfil narcisista, ou traços narcisista, ou mesmo a personalidade narcisista, já está bem documentado na literatura. Então, assim, é de fácil acesso a gente entender como saber se essa pessoa é ou não narcisista. Embora a gente não pode sair rotulando ninguém apenas por alguns traços narcisistas. Porque, no fundo, todos nós temos alguns traços. Só que o narcisista, ele usa esses traços para realmente punir a pessoa, maltratar, fazer da vida da pessoa mesmo um inferno. 3 características que eu posso citar aqui. A primeira, tem baixa empatia emocional. Essa é uma característica assim, central. Se é narcisista, vai ter falta de empatia. E a empatia, para quem não sabe, é se colocar no lugar do outro. É quando você vê, por exemplo, alguém em sofrimento, você sente aquele sentimento de tristeza. Nossa, que triste ver a pessoa nessa situação. Poderia citar aqui, quando a gente passa às vezes na rua e vê ali mendigos e às vezes até crianças ali junto. Pelo menos eu sinto a dor. Às vezes eu fico pensando, o que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa? Isso me vem à mente. E essas pessoas narcisistas não têm isso. Elas vão passar e vai vir a pior das situações e não vai ali esboçar nenhum tipo de sofrimento, nem de reflexão. Talvez a falta de reflexão é que leve essa pessoa a não ter esse sentimento de empatia. O segundo ponto que eu notei aqui reage a críticas com defensividade extrema. Olha, a forma como eles reagem quando é criticado, eles não suportam crítica. O narcisista, ele não suporta que você toque na ferida dele. Se você tocar na ferida dele, você vai ter problema. Deixa eu só fazer uma separação aqui, pessoal, que é muito importante, porque senão a gente sai rotulando tudo como narcisista. Às vezes, nem tudo é narcisismo. Por exemplo, uma pessoa traumatizada, uma pessoa que teve uma infância muito sofrida, essa pessoa pode ter traço narcisista. Ela pode ser muito ferida e às vezes qualquer coisa que você fala, ela explode. Mas não porque ela seja narcisista, mas porque ela teve uma infância muito sofrida, às vezes sofreu abuso, às vezes teve uma criação violenta por parte dos pais, abandono, tudo isso. Então a gente tem que só tomar cuidado, porque senão você vai assistir esse vídeo e você vai achar assim, você mulher, o meu marido é narcisista então. E às vezes é um homem que tem uma história de sofrimento na infância. E você tem que buscar ajuda para tratar, porque tem tratamento, tem como ressignificar essa história.
Fecho aspas, só para ficar bem claro que nem tudo é narcisismo. Terceiro ponto seria: precisam manter uma autoimagem grandiosa. Isso também é clássico do narcisismo. Eles têm esse sentimento de se sentir grande, eles são melhores. Nas conversas, nas rodas com os amigos, sempre eles vão procurar aparecer mais. No casamento mesmo, no relacionamento, seja ele qual for, ele sempre vai mostrar que ele sabe mais e que você sempre depende dele para tudo, de que você não tem as competências de sabedoria que ele tem. Então, por isso, estabelece esse padrão de punição, de fazer você se sentir um lixo, porque sempre ele vai se sentir melhor que você e vai se colocar melhor que você. Então, por que não discutir com o narcisista? E assim, quem já foi casado, viveu em relacionamento, e eu vivi por 10 anos, gente, fala se não é verdade. Parece que o relacionamento é um convite à discussão. Principalmente quando as duas pessoas ou têm trauma ou são narcisistas mesmo, ou têm traços narcisistas. Parece ali que você está numa luta de MMA. Um fala de um lado, outro fala do outro, e você tenta discutir, você tenta mostrar seu argumento, só que com o narcisista não vai ter jeito. Você nunca vai conseguir fazer ele refletir sobre aquela situação. E mesmo que ele te peça perdão, o que é quase impossível, tá? Mas às vezes você, quando está chegando no fundo do poço, ele percebe: peraí, ela está me afastando, deixa eu resgatar ela novamente. Aí ele vai lá e pode te pedir perdão. Mas é um perdão não do coração, totalmente falso. É uma estratégia psicológica que ele usa para te resgatar e colocar de pé para ele começar a bater novamente. Então eu notei aqui o porquê que você não deve discutir com esse tipo, de pessoa. Ele não busca verdade, ele busca controle. Então assim, você discutir com uma pessoa que não quer saber da verdade, ela só quer te controlar, é perca de tempo. Tem que cair fora dessa relação. A verdade, pessoal, o que eu vou falar daqui para frente é sempre na esperança de que você saia dessa situação. Você pode dizer que, mas eu amo esse meu marido, eu amo essa minha esposa, será que não tem jeito de uma cura, de uma transformação na vida através de um tratamento psicológico? Olha, não quero te desanimar, mas até hoje, narcisismo, o único remédio que você pode fazer é cair fora. E correr muito se puder mudar de cidade. Outro ponto, ele não quer resolver, ele quer vencer. Sempre, ele vai querer vencer sempre. E se você achar que você vai vencer, você vai chegar a adoecimento. Você vai adoecer. Quando eu olho para muitos relacionamentos hoje, eu me vejo em muitos relacionamentos como era o meu no passado, Então eu olho hoje para muitos relacionamentos, eu consigo identificar ali, bater no olho, eu já identifico. Esse relacionamento é tóxico, essa pessoa, sugere-se que essa pessoa é um narcisista, pelos padrões, que a gente começa a ver. Então, assim, a minha experiência, ela me ajudou demais, e sei que a minha experiência vai ajudar muito na minha clínica, quando eu formar, porque essa é uma área que eu quero também seguir, que é uma área de ajudar pessoas a sair desse buraco, desse abismo que parece que é sem fim, que é o abismo de morar com um narcisista. Terceiro ponto, ele usa a discussão para confundir, inverter a culpa e desgastar. Quem nunca discutiu com um narcisista e ele terminou vencendo a disputa, Porque é uma disputa, é uma guerra. E sempre ele vai vencer. Ele vai usar sempre os melhores argumentos, ele vai te manipular de tal forma que você vai estar tão assim cansada, esgotada mentalmente, que você não vai conseguir ter força para rebater. Chega um ponto que a gente, morando com narcisista, que a gente entra numa fase de não querer lutar mais. A gente simplesmente aceita. Eu vou aceitar para não discutir, eu vou aceitar para não debater com ele, eu estou cansado. E eu tive um período desse, que eu cheguei a pensar assim, eu não vou falar mais dentro dessa casa. Eu vou ficar só quieto. Eu não vou abrir a minha boca, porque tudo que eu falava
Podia ser, às vezes, até um elogio, era demais. Tudo era motivo para briga, tudo era motivo para discussão, tudo era motivo para que a outra pessoa vencesse a guerra. Então, assim, até chegar ao ponto de eu entender que isso eram padrões narcisistas e eu tive condições de sair, olha, foi uma luta. Eu achei que eu não ia conseguir sair. A gente, quando está dentro de uma situação dessa, a gente não vê possibilidade de melhora. E por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque foi um vídeo como esse, pessoal, de um psicólogo que me salvou. Eu posso dizer que hoje eu amo a internet, porque a internet ela pode salvar vidas, pode ajudar pessoas. Quando eu vi um vídeo desse falando sobre isso, eu entendi que o meu relacionamento era tóxico e eu precisava sair dele. E aí, quando eu entendi isso, é como se como se fosse o meu olho tivesse tampado e ali eu fosse liberto. Veio uma clareza na minha mente e aí eu pude entender que eu estava à beira mesmo do abismo e eu pude sair e procurar ajuda, porque é fundamental procurar ajuda psicológica, ajuda de familiares, de pessoas do bem, pessoas que querem nos ajudar nesse processo. A discussão racional só compensa com quem aceita, com quem quer realmente evoluir. Então, se você está discutindo dentro do seu relacionamento e não está vendo evolução, liga o radar. Posso estar casado ou casada com um narcisista, ou com alguém com traço narcisista, ou até mesmo com alguém que está com algum trauma. E aí, se for trauma, tem chance sim de salvar. Se for narcisismo, infelizmente, você tem que cair fora, porque não tem outro jeito. Então, eu vou falar aqui sobre quatro atitudes que você pode fazer, mas sempre com o intuito de sair fora dessa relação. O que eu vou falar aqui não é para te ajudar a viver essa relação ou a melhorar essa relação. É para que você saia dessa relação. Talvez você está achando um absurdo. Nossa, ele está ensinando a separação, o divórcio. Não, pessoal, não é isso. Eu sei o quanto é cruel a separação. Eu tenho um filho, eu sei o quanto que ele sofreu com isso. Mas, o que a gente pode fazer? É um escape pela nossa própria vida, pela nossa própria saúde mental. A gente tem vontade de continuar com a pessoa, mas a toxicidade é tão grande, o padrão de narcisismo é tão grande que a gente se frustra, a gente cansa, a gente não vê futuro, a gente não vê que há possibilidade de uma vida melhor ao lado dessas pessoas. Então, infelizmente, a única forma mesmo é sair dessa relação e se curar, e aí sim encontrar pessoas que estejam dispostas a viver relacionamentos saudáveis com a gente. Primeiro ponto, ao entrar em alguma discussão, sempre com a visão de sair dessa relação, né? E aí também eu vou falar aqui para você se preservar mesmo, porque às vezes o seu cônjuge é muito violento. Então você também tem que maneirar, porque às vezes você está sozinha com ele, e então você tem que... O que eu vou ensinar aqui são estratégias para que você saia e peça ajuda, né? Quem sabe até dar uma acalmada nele ali, entrar no jogo dele, achar que você tipo assim, querendo restaurar a relação, mas na verdade você está querendo sair. Só que se ele é um homem violento, então você tem que usar uma certa estratégia. E a primeira estratégia use respostas curtas e neutras. Você não vai querer debater com ele, você vai simplesmente, naquele momento ali, falar, ok, tudo bem, eu te entendo. Dependendo, falar, você está certo. Por quê? Você quer apaziguar a situação e você quer sair fora. Então, nada de discussões longas, nada de ferir ele com palavras que toca lá no ego dele, nada de xingamentos, nada de tocar nas feridas que você sabe que sempre machuca ele, porque isso aí é igual jogar álcool numa fogueira, vai explodir e vai dar tudo errado. Então, use palavras curtas e você vai conseguir pelo menos sair e pedir ajuda. Segundo ponto, estabeleça limites sem explicar demais. Como eu acabei de falar, nada de discussões longas, nada de se explicar demais, sempre usando frase, que eu até notei uma frase interessante, não vou continuar essa conversa nesse tom. Estabeleça limites. Nesse tom não dá. Nesse tom desrespeitoso,
eu não quero mais iniciar essa conversa. E aí você estabelece uma certa distância ali e coloca para ele, olha, eu não sou tão bobo assim. Porque limites claros, ele reduz o jogo do poder. Ele vê que ele não tem tanta autoridade assim e que você já está mais antenada. Talvez ele até nesse momento desconfie que você está lendo sobre isso, está pedindo ajuda a alguém sobre isso. Então já é um momento que você começa a desarmá-lo. O porquê também não explicar demais, não ficar debatendo demais? Porque isso vira uma munição para ele. Quando você debate, quando você dá argumento, quando você fala demais, ele pega isso tudo e vira contra você. E pode perceber, numa discussão com pessoas assim, elas vão sempre usar aquilo que você falou para jogar contra você e dar sempre a volta por cima. Terceira estratégia para você sair dessa relação. Pare de tentar ser compreendido. Não ache que você vai conseguir essa proeza dele te compreender. Ele não vai. O erro não é você não explicar direito, é ele não querer entender. Ele não quer entender. Entenda isso, põe isso na sua cabeça. Não adianta eu discutir nessa relação, ele não quer entender. E ele não vai entender. E ele vai querer fazer sempre que você compreenda, né, ele. Mas ele te compreender, jamais. Esqueça isso. A quarta estratégia, quarta atitude, que para mim talvez seria até a primeira atitude de todas, e eu quero que você reflita muito bem nisso que eu vou te falar aqui, é você proteger a sua energia emocional. Se tem uma coisa que um relacionamento tóxico, um relacionamento narcisista, ele faz com a pessoa, é chegar a levar ela ao esgotamento mental. E só quem teve esgotamento mental sabe o quanto isso é triste, é terrível, o quanto você vê a sua vida cinza, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê perspectiva de um futuro melhor, você vai ficando num sofrimento, e aí, lógico, você vai entrar em depressão, você vai desenvolver ansiedade, crise de pânico e tantos outros transtornos, tudo por causa de viver num relacionamento tóxico. E aí algumas dicas são importantes. Menos exposição, não se exponha, né, tanto para as pessoas de fora, não ficar contando a sua vida, não ser pessoas que podem realmente te ajudar, e nem se exponha para o seu próprio cônjuge mesmo, porque se você está falando para ele as suas vulnerabilidades, ele vai pegar isso e vai jogar contra você. Outro ponto, menos justificativa, não se justifica, fala menos o possível, isso ajuda você a não entrar nesse jogo de guerra emocional, nesse jogo de debate, porque é esse debate desgastante que não chega a lugar nenhum, é isso que faz a gente chegar ao esgotamento. E também mais distância psicológica e às vezes até física. Como eu estou falando aqui, pessoal, o primeiro ponto é se distanciar psicologicamente, porque você precisa curar a sua mente. A partir daí, curando a sua mente, entendendo que você tem padrões também de dependência emocional, você vai conseguir fazer o distanciamento físico. Mas, se possível, já faça o distanciamento físico de uma vez. Se você tem uma família que te ajuda, se você tem pais que te fornecem essa estrutura, já saia de uma vez. Agora, se você é uma mulher ou um homem que não tem condições de se mudar no momento, tente já a priori a fazer um distanciamento emocional. É o primeiro passo para você que não tem uma rota de fuga. Pessoal, essas dicas é o que eu quero deixar para vocês. Quero muito que vocês saiam desse tipo de relação. E quero que vocês saibam que é possível. Com ajuda é possível. Eu estou aberto aqui. Eu pretendo em breve disponibilizar, quem sabe, alguma mentoria aqui, com base na minha experiência, para que você possa conversar, para que você possa ter alguém com quem conversar, porque tem gente que não pode falar com a família, não pode falar com amigos, não tem com quem contar. Então eu quero poder aqui ser esse canal de ajuda, te orientando, te mostrando como foi os passos que eu segui. Eu sou estudante de psicologia, então assim, eu já estudo essa área já há algum tempo e eu quero mesmo ajudar você. Eu quero deixar uma frase aqui que eu gostei muito e quero que você reflita nela, que diz assim: se você precisa se explicar o tempo todo para não ser atacado, isso já é um sinal de alerta. Pense hoje na sua relação. Se você está tendo que
explicar demais, se você está tendo que argumentar, debater, está um relacionamento cansativo, é um sinal de alerta. Porque todo relacionamento saudável é um relacionamento de paz. Não existe relacionamento saudável que não tenha paz nele. Então, se você não está vivendo na paz, ligue as suas antenas aí e comece a verificar o que pode ser feito. Se o seu cônjuge é uma pessoa com traumas, procurar ajuda para curar esse trauma. Ah, mas ele não aceita. Então, se ele não aceita, você não pode morrer para que ele viva, vamos dizer assim, bem. Então, assim, você tem que preservar a sua saúde emocional. Principalmente você que tem filho. Você que tem filho precisa sair desse tipo de relação por amor aos seus filhos. Pessoal, você que pode e queira, se inscreva nesse canal, curte, compartilha com quem está vivendo esse tipo de relacionamento e em breve teremos mais vídeos sobre esse tema que eu acho que é importantíssimo e sempre com o objetivo aqui de ajudar você a abrir o seu olho para que você se veja livre desses tipos de relacionamento tóxico.